O Japão tem fama de ser um país organizado, seguro e cheio de boas maneiras. Inclusive, há pouco tempo fizemos um vídeo mostrando o tamanho dessa organização. Vai desde recolher o lixo e limpar o estádio de futebol depois do jogo, até manter a ordem no metrô. Se você ainda não viu, vale conferir o vídeo O Lado Sombrio do Japão, porque ele mostra exatamente esse outro lado da disciplina japonesa. Mas toda essa organização começa bem cedo, dentro das escolas. E é aí que as coisas ficam diferentes do que a maioria está acostumada. O ambiente escolar tem regras que vão muito além do básico. Tem normas sobre cabelo, sobre o jeito de andar no corredor, sobre demonstrar afeto, sobre como comer e até sobre a cor da roupa íntima. Hoje, o Belo Mundo vai te mostrar as regras escolares mais rígidas, curiosas e inacreditáveis do Japão. Número 1. Uniformes escolares padronizados. Começamos nosso vídeo de hoje falando de algo que salta aos olhos logo de cara: a padronização. A rotina escolar começa antes mesmo da primeira aula. Começa na hora de se vestir. O uniforme é obrigatório em praticamente todas as escolas e vai muito além de uma simples roupa. Ele é um símbolo de disciplina, respeito e identidade coletiva. Cada colégio tem o seu modelo, mas todos seguem a mesma lógica. Os meninos costumam usar blazer escuro, às vezes com botões dourados e gola alta. As meninas usam saia neutra, combinada com laço ou gravata, meias até o joelho e sapato fechado. Nada muito chamativo, nada que fuja do padrão. Existem versões de verão e de inverno para garantir que ninguém saia da linha nem nos dias mais quentes. E o uniforme não vale só dentro da escola. Ele também precisa ser usado no caminho de ida e volta, porque o estudante representa a instituição em qualquer lugar onde estiver com aquela roupa. Por isso, tentar personalizar é mal visto. Dobrar a saia, usar mochila colorida ou colocar um acessório diferente pode render advertência. O objetivo é criar um visual de igualdade, apagar as diferenças sociais e colocar todo mundo no mesmo nível, pelo menos por fora. Mas a ideia de padronização não para na roupa. Número 2. Aparência controlada. Se o uniforme escolar já é rígido, a aparência pessoal vai ainda mais longe. Não basta vestir a roupa da escola. O corpo também precisa se moldar às regras. Em muitas instituições, o aluno não pode alterar nada do visual natural. Nada de pintar o cabelo, nada de maquiagem, nada de esmalte colorido, nem um simples acessório de enfeite. As meninas são proibidas de depilar a sobrancelha ou as pernas durante o período escolar. E os meninos não podem deixar barba ou bigode crescer. Tem que manter o rosto sempre limpo. O cabelo também é alvo de vigilância. Além de ter que estar sempre limpo e preso em alguns casos, ele precisa manter a cor original. Se for naturalmente castanho claro, o aluno pode até ser obrigado a provar isso. Caso contrário, tem que tingir de preto para se enquadrar no padrão considerado correto dentro da estética tradicional japonesa. Em 2017, um caso acabou chamando atenção, quando uma estudante chegou a processar a escola depois que a diretoria mandou ela pintar o cabelo de preto, mesmo tendo nascido com fios castanhos. O caso ganhou repercussão internacional e expôs o quanto essas regras ainda são levadas ao extremo. Mas não é só a cor, cortes estilosos, nem pensar. Tem escola que proíbe o undercut, aquele com as laterais raspadas e o topo mais longo. E para algumas garotas, até um simples rabo de cavalo é barrado. A justificativa é absurda. Dizem que mostrar a nuca pode ser provocativo ou imoral. Essas normas fazem parte de uma tradição conhecida como Buraku Kosoku, que significa regras negras. São códigos disciplinares antigos que muitas escolas ainda seguem ao pé da letra. Elástico de cabelo só pode ser preto, marrom ou azul marinho. A franja não pode cobrir os olhos. E as unhas devem estar sempre curtas, limpas, sem decoração ou cor chamativa. Se for usar esmalte, só se for transparente ou num tom claro quase invisível.
É um policiamento visual que tenta evitar qualquer sinal de individualidade. A lógica é a mesma de sempre. Se cada um parecer igual, ninguém se distrai, ninguém se destaca, ninguém complica. Mas mesmo com tudo isso, ainda tem escola que controla mais um detalhe. E esse detalhe, para muita gente, passa dos limites. Número 3. Padronização de roupa íntima. Se você acha que o controle nas escolas japonesas para na aparência, é porque ainda não ouviu falar da regra sobre a cor da roupa íntima. Durante muito tempo, vários colégios obrigavam os alunos a usar roupa íntima branca por baixo do uniforme. Branca. Sempre branca. Nada de calcinha estampada, cueca azul ou sutiã colorido. A justificativa era a mesma de sempre: evitar distrações, evitar que algo chamasse atenção por baixo do tecido, evitar qualquer coisa que fugisse do padrão. O argumento parecia prático. Branco não marca, branco não chama os olhos, então pronto, todo mundo de branco. Na teoria, a maioria dos professores só chamava a atenção quando uma peça colorida ficava visível. Mas na prática, isso abriu espaço para absurdos. Houve casos em que professoras puxavam a alça do sutiã das alunas pela gola da camisa para conferir a cor. Em outras escolas, eram feitas inspeções periódicas para verificar o que as meninas estavam usando. Isso mesmo, um dia específico no calendário só para checar a cor da roupa íntima. A prática virou escândalo, gerou protestos e muita polêmica. Com o tempo, várias escolas abandonaram essa regra, reconhecendo que ela era invasiva e humilhante. Mas a mentalidade por trás dela não sumiu completamente. Em algumas regiões mais conservadoras, essa exigência ainda sobrevive, mesmo que ninguém mais fale abertamente sobre o assunto. Número 4. Limpeza da escola. Ao contrário do que acontece em muitos países, as escolas japonesas não possuem zeladores encarregados da limpeza diária. Em vez de contratar funcionários para limpar as escolas, o Japão ensina algo diferente. Quem limpa o chão, o banheiro e o quadro negro são os próprios alunos, e também os professores. Todos os dias, depois das aulas ou em horários separados, os estudantes se dividem em grupos. Uns varrem o corredor, outros limpam as carteiras, alguns lavam os banheiros, e sempre tem um grupo responsável por recolher o lixo. Essa prática tem nome e propósito. É chamada de ozouji e vai muito além da vassoura. Desde pequenos, os japoneses aprendem que manter o espaço limpo é um dever coletivo. E mais que isso, que ninguém está acima da tarefa de limpar. Nem o aluno mais novo, nem o professor mais velho. O objetivo não é economizar com mão de obra, mas sim ensinar valores como respeito, responsabilidade e cooperação. Cada um aprende a cuidar do espaço que usa, a não deixar sujeira para os outros, a valorizar o ambiente comum. E isso se reflete fora da escola. Não é coincidência que as ruas das cidades japonesas sejam limpas mesmo com poucas lixeiras. A cultura do limpar o que você sujou começa cedo e acompanha o cidadão por toda a vida. Número 5. Trocar os sapatos ao entrar na escola. Antes mesmo de chegar na sala de aula, o aluno japonês já passa por um ritual. Na entrada da escola, ele tira os sapatos de rua, dobra o corpo com cuidado e pega um par de sapatos limpos, guardados num armário só dele. São os uwabaki, calçados usados apenas dentro da escola. E não é questão de escolha. Todo mundo faz isso, todos os dias, desde criança. O espaço onde se pisa precisa estar limpo, e o chão da escola merece o mesmo respeito que o da própria casa. Por isso, entrar de tênis ou com o sapato da rua seria uma falta de educação. E nem precisa de placa ou aviso. O costume já está tão enraizado que ninguém esquece. Os uwabaki são leves, geralmente brancos ou em cores bem discretas, fáceis de calçar e tirar. E não são só parte da higiene. Eles também representam um tipo de transição. Na hora em que o aluno troca o calçado, ele também troca o foco. Sai do mundo de fora e entra num espaço coletivo, onde tudo funciona com disciplina.
Além de evitar sujeira, esse costume reforça a ideia de que o ambiente escolar é um lugar que merece cuidado. Número 6. Merenda escolar obrigatória. Na maioria das escolas do Japão, o almoço não é assunto livre. Ninguém leva lanche de casa, ninguém escolhe o que quer comer e ninguém passa na cantina. O cardápio é único, a comida é servida na sala de aula e todo mundo come junto. Essa refeição, chamada kyushoku, é planejada com cuidado. Normalmente vem com arroz, legumes cozidos, uma proteína como peixe ou frango, sopa e leite. Nada é aleatório. Cada prato é pensado para garantir todos os nutrientes que o aluno precisa no dia. Mas o objetivo vai muito além de alimentar. A política da merenda unificada tem vários propósitos. Primeiro, garantir que todas as crianças comam bem e tenham energia para estudar. Depois, ensinar bons hábitos e gratidão. Antes de começar a comer, todos agradecem em voz alta pela comida e pelo trabalho de quem preparou. E ninguém deixa resto no prato. Desperdiçar é falta de respeito. Além disso, o almoço coletivo reforça a ideia de comunidade. Comer o mesmo prato ao mesmo tempo cria laços e igualdade dentro da sala. Essa regra é mais forte no ensino fundamental. No colegial, algumas escolas já deixam levar lanche de casa. Mas durante a educação obrigatória, o almoço é da escola e ponto final. Para muita gente de fora, pode parecer estranho, mas no Japão, almoçar junto é visto como parte da educação, tão importante quanto matemática ou japonês. Número 7. Saudação formal aos professores. Além de comer e agradecer pela comida, sabe o que mais mostra respeito? Saudar o professor. Depois de falar de regras e rotina, tem uma que talvez seja a mais simbólica de todas: a saudação ao professor. Antes mesmo da aula começar, a sala inteira já entra no clima de respeito. O professor aparece na porta e em segundos todos os alunos estão de pé. Eles se curvam levemente e dizem em coro: Kiritsu, rei, onegai shimasu, que é um comando de etiqueta, onde Kiritsu significa levantar-se, rei significa reverência e onegai shimasu é um pedido de por favor. A frase completa instrui os alunos a se levantarem e se curvarem em respeito, pedindo por instrução ou estabelecendo um relacionamento de aprendizado, o que é equivalente a por favor, vamos começar a aula, ou por favor, ensine-me. E quando o tempo termina, o ritual se repete. Mais uma reverência, mais um agradecimento, e só então a aula acaba. O gesto parece simples, mas é cheio de propósito. Ensina disciplina, foco e principalmente gratidão. Ali, o professor não é tratado como um funcionário da escola. É alguém que merece respeito e escuta. Número 8. Professores substitutos. Ainda falando sobre professores, tem uma situação curiosa. Em muitos lugares, quando um docente falta, a escola tenta arrumar um substituto. E se não consegue, os alunos são dispensados, vão para o pátio, conversam ou fazem qualquer outra atividade até a próxima aula. Mas lá é diferente. Quando o professor não aparece, a turma continua na sala, sozinha. Nada de bagunça, nada de barulho. Esses períodos são chamados de Jikan-Ryutou, as chamadas aulas vagas. Só que, ao contrário do que o nome sugere, ninguém fica sem fazer nada. Os alunos simplesmente abrem o caderno e seguem estudando, em silêncio, sem ninguém para mandar. E o mais impressionante é que funciona. Não tem monitor, não tem substituto, e ainda assim, todo mundo se comporta. A escola confia neles e eles correspondem. A turma se organiza, revisa a matéria e toca o ritmo normal do dia. O substituto só entra em cena quando o titular precisa se afastar por muito tempo. Número 9. Pontualidade. Sabe aquela história dos 5 minutinhos de atraso? Pois bem, esquece. No Japão, isso simplesmente não existe. Chegar depois da hora na escola é quase uma ofensa. A pontualidade faz parte da cultura japonesa e nas escolas,
ela é levada a sério. As aulas começam por volta das 8h30 da manhã, mas os alunos chegam antes. Bem antes. Quem aparece depois do sinal leva a advertência, a menos que tenha um motivo muito sério. E se atrasar várias vezes seguidas, a coisa fica ainda pior. Em muitas escolas, quem acumula 5 atrasos sem justificativa precisa se redimir ajudando na limpeza da sala durante uma semana. Ou seja, o castigo por se atrasar é trabalhar mais. Nada de ficar de castigo no canto. É mão na massa mesmo. A maioria prefere chegar cedo, às vezes muito antes da aula, só para garantir que não vai falhar com ninguém. É por isso que o Japão funciona como um relógio, e quando a aula termina, muitos ainda ficam para participar de clubes e atividades extras. Número 10. Clubes e atividades extras. O fim das aulas no Japão não significa que o dia acabou. Aliás, é quando a rotina escolar realmente começa. Quase todo aluno faz parte de um clube, e isso não é bem uma escolha. É praticamente obrigatório, ou pelo menos fortemente incentivado. Esses clubes, chamados de Bukatsu, são o coração da vida escolar. Tem de tudo: beisebol, judô, futebol, tênis, pintura, teatro, música, caligrafia, ciência, culinária e até xadrez. Cada estudante escolhe pelo menos um e se dedica de verdade. As reuniões acontecem quase todos os dias depois das aulas e, em muitos casos, até aos sábados. Quem entra num clube de esporte treina pesado como se fosse atleta profissional. É disciplina pura. Número 11. Aula de sábado. Se estudar de segunda a sexta e participar de atividades extras depois da aula já parece puxado, imagina encarar mais um dia de aula no fim de semana. Pois é, lá isso é normal. Durante muito tempo, todas as escolas funcionavam 6 dias por semana. As aulas iam até o sábado, sem exceção. Mais tarde, o governo tentou aliviar a rotina, criando a semana de 5 dias. Mas muitas instituições, principalmente as de ensino médio, preferiram manter o sábado como parte do calendário. Em algumas, o sábado é usado para revisar conteúdo, fazer simulados ou participar de clubes e atividades extras. Nada de dormir até mais tarde ou esticar o café da manhã. Enquanto boa parte do mundo relaxa, os alunos continuam estudando. Número 12. Namoro é proibido. No mundo todo, é normal que adolescentes se interessem uns pelos outros. É a fase das primeiras paixões, dos bilhetes trocados, dos olhares tímidos no corredor. Mas aqui, isso é coisa que fica fora da escola. Em muitas instituições, namorar é proibido. Não pode andar de mãos dadas, trocar bilhete, nem demonstrar carinho no ambiente escolar. A justificativa é que o foco deve estar completamente nos estudos. Professores e diretores acreditam que relacionamentos nessa idade trazem distração, drama e até fofoca. Tudo o que tira a concentração do grupo. Por isso, várias escolas deixam registrado no regulamento que namorar é proibido. E a regra é levada a sério. Claro que sentimentos não seguem regras. Alguns alunos se apaixonam mesmo assim, mandam mensagens escondidas e combinam de se ver fora da escola. Mas se forem descobertos, o clima pesa. A ideia por trás dessa rigidez é preservar o ambiente de harmonia e manter o foco coletivo. Algumas escolas já começaram a repensar a proibição, mas em boa parte delas, o amor continua sendo assunto para depois da formatura. Número 13. Celulares confiscados. E para fechar nossa viagem pelas escolas japonesas, vem uma regra que atinge quase todo mundo: o celular. Hoje em dia, é difícil imaginar alguém sem o telefone na mão, mas dentro da escola, as regras são outras. A maioria dos colégios simplesmente não permite o uso durante o horário de aula. Alguns vão ainda mais longe, recolhem os aparelhos logo na entrada. Cada aluno entrega o celular a um professor ou guarda num armário trancado, só podendo pegar de volta na saída. Tudo para evitar distrações. Sem o telefone por perto, ninguém fica trocando mensagem, jogando escondido ou bisbilhotando rede social no meio da explicação. Essa política é levada a sério.
Se um estudante for pego usando o celular sem autorização, o aparelho pode ser confiscado e os pais chamados para conversar. Em alguns casos, o telefone só pode ficar desligado na mochila, e ainda assim, apenas para emergências no trajeto de casa. Nos últimos anos, algumas escolas relaxaram um pouco essa regra, principalmente por motivos de segurança depois de desastres naturais. Mesmo assim, o princípio continua o mesmo. Dentro da escola, o foco é total nas aulas. Lá, celular guardado significa mente concentrada e quem quiser conexão, que seja com o aprendizado. E assim, a gente encerra nossa viagem pelas escolas mais disciplinadas do planeta. Depois de conhecer todas essas regras, você conseguiria estudar em um lugar assim, com rotina tão rígida e zero espaço para improviso? Ou acha que não duraria nenhuma semana seguindo tantas normas? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no Belo Mundo. A gente se vê no próximo destino. Até lá!